Bom, pessoal, vamos começar aqui um bate-papo. Quem quiser ouvir falar um pouquinho de mercado, aprender aqui com essas feras aqui um pouquinho sobre café, lógico, fica à vontade. Quem quiser parar e encostar aí, tomar uma água, café, um sorvete, ouvir um pouco papo aqui de uma prosa de café. Bom, primeiramente é um prazer, né? Meu nome é Rafael Galo, sou consultor de mercado aí de commodities. Parceria forte aí que a gente tem aí com a Cred Mogiana. Estamos aqui com dois produtores para a gente falar um pouquinho de mercado, trazer um pouquinho de perspectiva. Bom, acho para começar, né? Acho que um bom ano, né? Bastante chuva, expectativa aí de produção de safra recorde aí no Brasil, vem mexendo com preço. Estamos passando por um momento delicado aí pela questão de custos aí por conta da guerra, né? Mas estamos aqui com o Júnior e com o Alberto Neto para a gente falar um pouquinho. Acho que a ideia é cada um trazer um pouco aqui sobre a sua visão, né? Eu acho que tentar conciliar essa visão um pouco do mercado financeiro com a de quem está na ponta ali no agro, né? Se você puder falar para nós, Júnior, o que você está vendo de diferente do começo dessa safra para do ano passado e qual que é a tua perspectiva mais relacionado à produção e preço aí também? Que você, como produtor, enxerga isso? Ô, Rafael, boa tarde. Eu tenho mais perguntas do que Tá. para falar. Eu tenho uma questão que você começou, que é uma das perguntas que eu queria te fazer. Ouvi a opinião do Alberto também, sobre essa questão de uma safra tão grande assim. Pelo menos na minha região que eu andei, eu não vejo isso de lavoura de sequeiro. Algumas lavouras muito bem conduzidas, que vem safra zero, sim, mas não é geral. Eu tenho lavoura com carga média de sequeiro, as irrigadas muito boas. E eu questiono um pouco essa questão e eu queria saber se esse mercado de hoje, já que é a sua praia, se esse mercado de hoje tá como tá, considerando que é essa safra recorde que estão falando. Ou se isso ainda pode vir a clarear no futuro, né? Igual aconteceu nos 2 últimos anos, que foi realizando o que não era o previsto durante a safra e foi segurando um pouco o preço e tudo mais. Eu acredito que esse ano vai ser muito melhor do que os outros, mas eu não vejo que é super safra, safra boa. O que o mercado está enxergando disso? Tá. Então, assim, o mercado ele também está um pouco nebuloso nesse sentido, porque algumas principais consultorias, aí o departamento dos Estados Unidos que faz essa medição aí, eles não têm um consenso de safra. Você pega a Conab, soltou ali 68 milhões de saca, a Estônia que 75, você pega os Estados Unidos ali 65 e a gente vê até em 63. Então, desse 63 para 75, que é a máxima ali, tem uma diferença boa. 12 milhões de saca faz bastante diferença, né, nessa questão. O que fica um pouco de incógnita, que eu acho que isso talvez vocês, como produtor, pode ter uma percepção melhor, mas que ainda é muito esfumaçada na frente, vamos dizer assim, que é o quanto de café tem estocado, né? A gente sabe que veio de anos ruins aí, 20, 21, 24, 20, 21 com geada, depois seca, preços ali depois compensando, trazendo mais investimento. A gente vê, principalmente ali no café Conilon, né? A gente vê uma expansão de área, Rondônia, Espírito Santo, o pessoal acabou investindo e aumentando um pouco mais de área. O preço também ajudou, né, a impulsionar isso. Mas fica essa questão, né? O quanto tem de café realmente. O mundo olha, né? Os analistas olham o que tem de café estocado, mas é o que a bolsa lá fala que tem certificado. O que tem dentro de cooperativa, o que o produtor tem dentro do barracão, ainda é uma incógnita. Então, na minha visão, eu acho que eu fico ali na média, né? Eu estou trabalhando ali com entre 68 e 65 de saca, não tão otimista, mas também não tão pessimista. Agora, o que acho que a outra questão também que vale muito é produtor que veio carregando, que precisou fazer investimento, que teve uma perda de receita nos anos de 20 e 21, ele está tranquilo para segurar mais essa safra? Porque às vezes muitos produtores precisaram prorrogar dívida,
precisaram fazer investimentos, né? Então, algo que ele está conseguindo ter margem melhor com produção nessa safra. Mas aí já atrapalha tudo para a próxima safra também, que agora a gente está com uma onda de custo muito forte por conta da guerra e etc, né? Mas na questão de preço, a perspectiva é que pelo menos nesse patamar no arábico, falando ali, entre 1.700 e até 2.000 ali, é um número que o pessoal tem trabalhado. Acho difícil subir muito mais do que isso, até pela questão do dólar, que vem caindo no mundo inteiro, né? E isso, querendo ou não, impressiona os preços aqui. E agora também com essa questão da guerra, o preço de frete explodindo, seguro. A gente sabe que no final da conta sempre é o produtor que é penalizado, né? Sempre a trade vai passar para frente, a indústria vai pôr a margem dela e o produtor tem que absorver isso, né? Mas o mercado tem trabalhado com essa expectativa entre 63 até 75, né? Não sei a questão de o que vocês têm aí de divisão também de estoques. Tem muito produtor com café estocado e que talvez espera uma melhora de preço para vender. Se você puder falar, Albert? Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Felipe, Fernando. Então, nós estamos vindo aí de alguns anos de dificuldade na cafeicultura com relação à produção, especialmente aqui na nossa região, né? Problemas climáticos, seca, primeiramente seca, depois geada, depois seca de novo. Então, estamos voltando aí, vamos dizer, num ciclo creio eu, de normalidade esse ano, com chuvas no momento que precisa mesmo, né? Granação de café, enchimento de grão. Então, eu acredito que essa safra, diferente dos outros anos aí, quando a gente fala aí das últimas 8 safras, né? Nós tivemos uma safra muito boa em 2020. Depois de 2020, foi só quebra de safra em função dessas questões que eu tenho colocado aí. Acredito que, pelo menos aqui na nossa região, nós vamos ter uma safra, se não igual, parecida com a 2020, pelo menos os dados que a gente tem aí na região. Com relação a estoques, o estoque ele é um pouco complicado da gente falar, mesmo porque a gente tem muito estoque, vamos dizer, informal, entre aspas, não que seja sem nota. É informal que eu digo guardado na tulha. O produtor guarda na tulha. O mercado não tem conhecimento. Que o mercado não tem conhecimento. Tem medição daquilo, né? Aliás, ali quem tem conhecimento é só o produtor que tem conhecimento do seu estoque. Né? Se eu tenho guardado na tulha, eu limpo quando eu vou precisando, e isso tem muito. Não só aqui na região, como em toda a área de produtora de café. O que a gente sabe, os estoques, pelo menos, são justos, né, de cooperativas, de armazéns. Lá fora, também as informações que a gente tem, estoques justos, o torrador ele tem comprado à medida que vai precisando, em função até dessas cotações, desses preços, né? Então, acredito eu, como você colocou aí, que pelo menos aí num curto prazo aí, os preços podem manter, né? É lógico que isso aí depende de muita questão climática, a demanda, né? Essa questão de guerra também tem influenciado muito. Outro ponto que a gente, como produtor, tem que observar é a elevação de custos, né? Um exemplo clássico aí é o óleo diesel. Em 2 semanas aí aumentou 20%, 30%. Em pleno início de colheita. Exatamente, em pleno início de colheita. Ainda hoje eu tive uma reunião, ontem, aliás, uma reunião na cooperativa com relação às perspectivas aí do óleo diesel. Né? A visão que eu tenho, que eu recebi, é que faltar é difícil. Faltar, a princípio, não tem essa visão de falta do óleo diesel, do insumo. No entanto, os preços, ninguém arrisca nada, vai depender muito do andamento da guerra lá no Irã. Né? Então, o recado que eu passo para o produtor é cuidar de custo, cuidar do seu caixa aí para poder passar o ano agrícola. Né? Nós vamos ter uma safra aí relativamente boa, os preços a gente não tem como saber, mas o que a gente já puder cuidar do caixa em função de custos, a gente tem que fazer. Tá. Pegando nesse gancho de preço aí, que é o que o Júnior comentou,
hoje, olhando o número, e a gente está muito embrionário, está começando a entrar na colheita, para a gente ter essa percepção e essa diferença de número de sacas que a gente está comentando aqui, que eu percebo? O mercado está precificando para o preço o pior cenário, porque está estimando uma safra muito grande. Porém, esse ano já tem indício de El Niño, né? E essa questão de estoque que a gente vem comentando, na minha visão, qualquer movimento que tenha de frustração, tanto de granação, de produtividade, ou algum intempérie, pode ser que tenha geado, alguma coisa ali mais para o inverno também, eu acho que o preço tende a explodir. Então, até conversando com alguns produtores que a gente tem um pouco mais de relacionamento, está um pouco mais perto, acompanha já tem um tempo, que estratégia que eles estão fazendo, né? Eu acho que ninguém está vendendo safra ainda. A gente vê que a comercialização ainda está baixa, mas o pessoal está preferindo, às vezes, comprar um seguro de baixa e segurar o café para caso o mercado realmente tenha uma quebra de expectativa e os preços subirem, ele ter o café para honrar. E se realmente vier essa safra forte e ainda tiver um estoque um pouco maior do que o mercado desenha e tiver uma pressão de preço maior, o produtor tem um put ali, um seguro de baixa, ele consegue travar num preço que tem uma boa margem, né? Hoje, nos preços que a gente está falando aí de arábica, R$ 1.800, R$ 2.000 aí, ainda tem uma boa margem porque a gente teve um custo mais controlado ano passado, né? Mas você pensa mais ou menos a mesma coisa, Júnior? O que você pensa disso? Então, Rafael, o preço nessa faixa, eu acho que, pelo custo do ano passado, é muito bom. Eu considero como bom. Equilibra, né? Acredito que vai ficar nisso também, que nessa faixa que você falou. Me preocupa um pouco mais a aceitação de mercado. Eu tive uma dificuldade esse ano que nunca tinha visto. Uma varrição que ficou para o final, tinha um lote considerável, eu tive problema de encaixe. Tá vendo? Não, mercado interno estranho. Era a próxima pergunta que eu queria colocar. O que você enxerga disso? Que eu tive muito problema para venda. Nunca tinha acontecido. Se eu puder colaborar um pouquinho, Opa, essa claro. questão de mercado derivativo, ela é muito interessante, mas ainda são poucos produtores que acessam ele. Muito poucos produtores, né? Muito poucos produtores que conhecem essas ferramentas, né? Então, eu acho que é muito incipiente ainda com relação a ele manter o café e comprar uma put ou uma call em determinado momento, sabe? Talvez uma cooperativa, alguém que tem uma escala maior, consegue Exato. segurar a margem. Aí ela essas tem um coisas pro acesso produtor, consegue mais trabalhar fácil, melhor, né? um volume maior, consegue pagar um prêmio menor e tal. Ela tem mais acesso do que individual. Boa tarde. Queria até fazer uma pergunta. A gente estava conversando ali agora há pouco, questão do qual que é o custo hoje para o produtor, mais ou menos, quanto que ele gasta em uma saca de café, né? Que a gente está até conversando na faixa de 850, 900, é isso? Queria que você, o Alberto e o Juninho também falassem um pouco disso. Quanto que hoje está custando uma saca de café, desde o início até ela ensacada, né? Então vamos lá, se for na faixa de 900 a 1.000, que seja, né? Entre 800 e 1.000, é claro que o cafeicultor daqui, se ele se acostumou com café de 2.300, bateu até 3.000. Então, assim, é claro que é ruim o café na baixa que ele vem nas últimas semanas, né? Enfim. Mas o quanto afetado o produtor fica com essa baixa, só que considerando um custo que ele tem também de 900 e R$ 1.000. Então, assim, eu queria que me explicasse um pouquinho, porque eu sou da parte financeira, eu não sou produtor. Então, assim, a gente tem uma ideia do que seja, só que, assim, é tão ruim assim um café, se hoje ele ficar na média de 1.700, 1.600, 1.800? O quanto que isso afeta. É lógico, 2.500, 3.000 é maravilhoso, só que se ele se manter agora, nesse ano que seja, a 1.700, 1.800 ou 1.600, tá dando lucro ou dá para pagar a conta, dá para sobrar? O que vocês me falam sobre isso? Obrigado. A questão de custo, saca, o Felipe, eu gostaria de mudar um pouquinho, né? Quando a gente falar em custo, a gente tem que falar por equilíbrio, né? Falhando.
Quando você produz 20 sacas por hectare, vai ser um custo por saca. Quando você produz 30, um outro custo e assim por diante, né? Tá aqui o Tucura, mas me corrija se eu estiver errado. Acho que o custo a gente tem que mudar um pouquinho. A gente chega no final de uma safra com um custo por saca, naquela saca. Não quer dizer que o meu custo por saca vai ser sempre aquele. Então, agora, quando a gente fala de custo por hectare, aí eu tenho mais uma uniformidade nos produtores de uma determinada região, mais tecnificada ou não, né? Informações que a gente tem, levantamento, né? Aqui hoje nós vamos estar falando aí algo em torno de 20 a 25 mil reais por hectare o ano, né? Então, se você produz aí 15 sacas, você vai ter se produz 20 sacas, você tem um lucro X. Se produz 40 sacas, você quase dobra o capital, né? Então, é muito relativo isso. É lógico que quando você pega a média geral da fazenda, você tem lavouras que vêm de esqueletamento, você pode estar colhendo aí 70, 80, 100 sacas por hectare, como tem lavoura safra zero, né? E aí você faz a média da sua produção. Se os preços se manterem, né? E eu acredito que está num preço ainda interessante, a gente tem que, mas torna a falar, cuidar de custo, tomar cuidado com os investimentos, novos plantios, tem muita gente plantando, não só aqui na região, mas fora, a gente vê plantio aí de 1.000 hectares, 2.000 hectares, áreas grandes, né? Grupos de investimento fazendo esses investimentos, que é café que daqui 2, 3, 4 anos vai estar no mercado e a gente tem que cuidar disso aí. O cafeicultor que está na atividade já há algum tempo, ele está na atividade, é diferente desses grupos que, às vezes, faz um investimento, depois vende aquele negócio, né, e sai do negócio em si. Então, o cafeicultor em si, ele está no negócio para perpetuar mesmo. Perpetuar por gerações, né? Por gerações. Então ele está sempre ali. Então voltando à sua pergunta aí, acredito que com os valores que está hoje, sim, é remunerador, dá para pagar um pouco de conta. Isso aí ele vai jogar contra eu lá na frente. Tem que tomar cuidado. Tudo que você está falando aí, aqui vai ser usado contra você. Depois, né? Mas se tá ruim é crédito, lá, se sobrar tem que aplicar. Aí, ó, tá vendo? Ó, mas lá você falou, cara. Tá vendo? Vai vender consórcio aí, ó, tá vendo? Aí, Filipão. Ô Felipe, só complementando, acho que nessa questão o Alberto foi exato, né? O custo é muito relativo, vai de cada um. Eu acho que o cafeicultor tem que preocupar só com custo. Você não pode ir nessa onda que está agora. Eu acho que você matou. Só complementando, porque já falou tudo. Tem muita gente que aventura na atividade. É uma atividade para quem é do ramo. Aí, para quem já sofre, né? Inflaciona para a gente. Você vai fazer uma irrigação hoje, você tem que os custos que eu falei é sem implantação de irrigação. Sequeiro. A irrigação em 3 anos triplicou o preço por hectare. Então, fica... Isso é o que eu acho que é insustentável para a hora que chegar a primeira safra, a segunda safra desses cafés que estão sendo plantados agora, eles não... Quem não é da área vai sofrer porque não vai vender café nesse patamar. Então, a gente tem que trabalhar um custo ali embaixo e ser produtivo. O que manda no custo é se você tem produção boa, você tem que ter uma média boa por hectare, né? Que foi o que não aconteceu nos 2 últimos anos. Aí o preço lá em cima todo mundo empolgou, mas não está tão simples de você produzir, né? A coisa deu uma bagunçada. Mas é bem isso. É um custo interessante para esse preço. Mesmo o ano passado, que foi uma safra baixíssima, o preço aí acima dos 1.700, 1.800 é viável. O que a gente sempre fala é para o produtor ele monitorar a relação de troca, né? Margem. Sim. Porque preço, às vezes, você pode estar
Talvez se você vendesse o café na época com 3 mil, você ia ter uma margem, um lucro por saca menor do que hoje, né? Então é isso que é importante. Nessa questão, eu tenho até eu brinco que a equação tem duas incógnitas, né? Na hora que você faz a troca, você tira uma. Você já melhora, assim, a sua chance de acerto aumenta, né? Porque aí você já tem o preço do seu café, você já tem quantos sacos você vai gastar para cada coisa. Melhora muito. Então é um ano que eu priorizei trabalhar em troca. O que deu para fazer, porque você já tira a dúvida do preço do seu café da frente. Você fica só se você vai produzir ou não. Fica uma dúvida só. Bom, vamos pegar outro gancho aqui. Bom, a questão de exportação, a gente viu que ela vem caindo aí de dezembro, janeiro, fevereiro, comparado com o ano passado. E o mercado fica meio... Será que esse café que o pessoal tinha um ritmo de exportação, que teria ter esse estoque, eles vão vender isso lá na frente, né? Pode ser que pressione o preço. Então, é uma coisa que, se realmente acontecer, a gente pode ter esse teto aí de 2.000, 2.000 e poucos reais aí por saca, dificultando passar lá para 2.200, 2,5 de novo. Mas o que eu queria trazer aqui, pegando também, a questão do... Entrou muito forte a questão do Conilon, né, também. O pessoal expandiu muita área lá em Rondônia, Espírito Santo, Goiás, algumas regiões ali o pessoal fez, e a gente lembra que naquela época que o café bateu 3 mil reais, a indústria sofreu muito para comprar café arábica e acabou migrando para o café robusta, trazendo um pouco mais ele dentro do blend, né? E a gente vê que, assim, o pessoal também, para não pagar um café muito caro, né? Eu falo, a boa parte da população acabou aceitando um café com um pouco menos de qualidade, com mais blend de robusta do que arábica, e de uma certa forma, a gente libera um pouco mais de arábica para exportação. Para quem está no arábica, talvez a questão continue sendo preço melhor. Mas o que você enxerga de preço, Júnior, e para a gente daqui para frente nessa questão? Você acha que a tendência é que cada vez mais o Conilon acabe entrando um pouco mais também, vai tentando diminuir essa relação, essa proporção? A gente sabe que quem é tomador de café não é muito difícil trocar, né? Mas trazendo um pouco mais para o mercado interno, esse mix, esse blend de arábica e robusta, cada vez tem entrado mais robusta para baratear, né? E agora entrando ainda mais nessa safra com esses investimentos que foram tendo diárias para a expansão de robusta, vai trazer mais robusta para o mercado, que consequentemente vai puxar mais o preço para baixo também. Vocês acham que isso pode ser que atrapalhe o preço do arábica ou não? É difícil. É difícil, assim. Eu lembrei aqui do meu pai. Meu pai sempre falava assim, ó, quem conheceu ele aqui sabe. Café robusto não é café, não. Isso aí não tem. Não gosto. Meu pai era. Nossa. Mas tá aí. O robusto tá aí e a gente tá vendo que cada vez mais robustas melhores, né? Querendo ou não, nós plantamos arábica, mas nós estamos vendo robustas melhores, está entrando no mercado, ele está num preço e sempre foi mais interessante. Então o torrador, inexoravelmente, ele vai atrás do robusta para tentar baixar seu custo. Isso seja aqui no Brasil, seja fora, ele vai atrás do robusta para poder baixar. Enquanto os preços estiverem nesses níveis aí, sem dúvida nenhuma que ele vai. Com relação às exportações que caíram esse ano, eu tenho uma visão que o ano passado foi recorde de exportação, né? Mês em cima de mês, batendo recorde. Então, a minha pergunta é, esses cafés estavam estocados há quanto tempo? Não estava? Como é que está agora? Não que a gente não tenha café para fornecer. Para fornecer como forneceu o ano passado. Eu acredito que a gente tem. Mas a partir do momento que vem o tarifaço do Trump, acontece uma série de fatores aí, e o mercado lá fora vai buscando outros países que, querendo ou não, a gente perdeu um pouco de mercado e agora nós estamos reconquistando Vietnã isso. retornou também. Vietnã aí com a robusta. Colômbia. A América Central entrou demais, né? A América Central cresceu muito em exportação. Então, é uma luta a gente reconquistar esses mercados aí. Perdemos alguma coisa? Perdemos. Mas quem tem o comprador do brasileiro, tudo, mas
a gente, querendo ou não, perdeu um pouco com o tarifaço aí. Né? O que você acha? É um assunto complicado, né? Eu senti, é o que eu tô falando, voltando naquele assunto, eu senti dificuldade para vender mercado interno. Eu tive problema Não já. tinha aceitação Não tinha aceitação. ou era preço muito fora do que você esperava? Não tinha aceitação, não tinha oferta. Foi uma coisa totalmente Inédito. atípica. E foi a primeira vez que eu vi, né? Assustei com isso. E tenho dúvida de como que o mercado vai aceitar o café desse ano. Eu não sei. Tendência de um café pior do que o que eu tinha, né? Se for uma colheita chuvosa ainda, a gente não conseguia a qualidade, que ainda não era ruim, e teve problema. Então, como que vai ser esse ano? Eu tenho dúvida. Se o preço subir, com certeza vai encaixar esse café, né, em alguma hora. E- Mas uma coisa, Rafael, eu acho que esse preço, ele vai dar uma estabilizada e eu acredito que ele vai dar assim, é uma opinião minha só, sem analisar nada. Porque café de R$ 3.000 hoje, vamos falar, a gente não tem para quem vender. O mercado não aceita. Eu acho que a gente tem que ser bem realista e pensar em custo sempre, porque a gente não manda no preço do nosso produto, mas considerando que ele vai dar uma recuada. Eu acredito. Ainda mais se tiver café mesmo, a gente tem que trabalhar com isso. Acho que o foco do produtor é custo de produção, produtividade por área, que é o que a gente pode fazer, né? E para ser sincero, eu preocupo muito pouco com o preço de venda. Eu não consigo, eu não fico sofrendo com Não isso. adianta preocupar, né? Não manda, a gente não manda nele. É esquentar a cabeça com coisas que você não controla, né? E na questão de investimento, a gente viu que, pô, esse boom que deu depois da pandemia, não só com café, mas com soja, outras culturas, entrou muito, como o Alberto comentou, entrou muito grupo de investidores, né? Achando que o agro tem margem, que tudo é felicidade, que o preço só sobe, e aí a gente está vendo um filtro, né? Então, assim, soja aí a gente vê a quantidade de recuperação judicial aí de vários grupos. A gente entende que, pelo menos na minha visão, eu entendo que no café já é um cenário um pouco diferente, não só porque é uma cultura de muito mais pulverizada, né, em pequenos produtores do que, por exemplo, na soja, que tem grupos gigantes ali, mas também é um cenário que talvez o mercado financeiro olhou um pouco, porque, pô, preciso plantar 2 anos e meio, 3 anos para ter café, preciso trazer o retorno para o investidor para ontem, e é um negócio que o pessoal não entrou muito, não. Mas vocês acham que também teve algum movimento desse de investimento, né, de investidores entrando no negócio e que talvez vão sair e aí vai acabar transferindo isso para produtores que já são do negócio? Que teve esse movimento, teve, né? Principalmente no norte de Minas, a gente tem informações aí de grandes grupos que fizeram investimentos, estão fazendo investimentos em plantios em áreas extensas aí de café. Logicamente, a TIR, a taxa de retorno, que eles têm medido o prazo também, o payback disso com 10 anos? Acima dos 2 anos e meio, que é quando começa a ter um retorno, né? Mas se vai continuar, sendo fundo de investimento, eu vou te ser sincero, aí, na minha visão, vai ver se está dentro do projeto dele. Se começar a andar para trás, patinar um pouquinho, eles passam isso para frente mesmo. Aí passa para produtor, deixa aquele... Assume o prejuízo. Assume o prejuízo e vai para outro. Fundo de investimento olha único e exclusivamente número, né, financeiro, né? Ele não tem aquele... Diferente de nós, que somos produtores, aquele amor, aquele vínculo na terra que a gente tem aqui, né? E isso eu falo por qualquer cafeicultor. Café é difícil, mas depois que você começa, ou você nasce debaixo de um pé de café com seu avô, com seu pai, que o bichinho pica você, o bichinho do café, você não larga, né? É impressionante. Esse movimento de investidores e grandes, eu não é minha realidade, eu não tenho nada muito perto, mas de pequenos aventureiros já tem esse movimento. Eu mesmo estou quase pegando uma área de quem entrou achando que era só flor, não deu conta de tocar. E eu acho que é uma realidade próxima, para os próximos 2 anos. Agora aí cai muito no colo de quem é da área, né? Do ramo. Que não adianta, nada, é o que você falou, nada são flores, né? Não vai ser
do dia para noite o cara vai achar uma atividade que ele, principalmente na nossa área de agricultura, que você depende de um monte de fator que não é do seu controle, né? É uma empresa a céu aberto, com um monte de Muito risco, variável, né? muito risco. Então, quem não é do ramo, no primeiro susto, geralmente corre, né? E o que eu acho legal é que nesse movimento que a gente está falando, não só entrou muito investidor e aventureiro no negócio, mas assim, cara, eu sou do mercado financeiro, eu vejo muito banco também, né? Nos últimos 3, 4 anos, muito banco que não queria nem falar de água, quis entrar, pôs o pé na hora errada e agora sim, estão com sérios problemas, né? E aí aquele negócio, hoje você leva em alguns lugares que falar sobre agronegócio, eles são totalmente avessos porque tomaram, não souberam mensurar o risco ou aquele negócio. Quiseram encaixar uma operação de crédito no produtor que não é a realidade da safra. Tentar encaixar um produto num negócio que não era viável, né? E teve bastante problema. Eu acho que também os bancos também aprenderam e as cooperativas têm se saído muito bem, né? Tanto as de produção quanto as de crédito. Eu acho que por estar do lado do produtor, de ser formado por eles, conhece o negócio e eu acho que estão ganhando cada vez mais espaço também, né? A grande questão é conhecer do negócio, né? Entender das necessidades do produtor, tanto uma cooperativa de produção como uma cooperativa de crédito. Entender do negócio, poder atender da maneira que precisa o produtor, né? Não adianta, teve muitos bancos, né, que aconteceu isso. O banco, ele entrava, opa, o agro está assim, o agro está bombando, ele chegava com financiamentos fora da época de vencimento, antes da colheita. Isso aconteceu. Para pagar em janeiro, Ué, não fevereiro. existe isso, né? E a gente via muito isso aí, né? Então você tem que entender do negócio do produtor, assim como é numa indústria, né? Tem que entender no negócio ali da indústria e tal para poder atender da melhor forma possível. Isso as cooperativas têm saído muito bem. Você concorda? Concorda com ele também, a questão de cooperativa? Sim, é diferente, né? Quem é do ramo. Em todas as áreas tem que ser, né? O que só para a gente finalizar aqui também, outro ponto que eu acho bem interessante acho que de 2020 e 2021, todo mundo ganhou dinheiro, né? Com boi, com soja, com café, com açúcar, todo mundo foi bem. Só que de lá para cá, muitas culturas sofreram, né? O açúcar está começando a recuperar um pouquinho agora, mas sofreu bastante. O café agora teve essa queda. Soja, então, eu acho que tá alarmante aí no Brasil inteiro. Mas o que eu percebo um movimento? Que os produtores, eles têm buscado mais conhecimento para isso também. Profissionalizar, trazer gente para a parte financeira, para contabilidade, bom, imposto nem se fala aí, essa questão tributária, jurídico. Então eu percebo que o profissional, o produtor, ele tem profissionalizado mais cada vez a fazenda, tratando como um negócio. Lógico que isso acaba do movimento, lógico, os maiores são cobrados pelos bancos por isso, depois passa pelos médios, e os pequenos também, aos poucos, a gente vê que esse movimento, né? É só compartilhar se vocês também têm essa visão, concordam, se acham que esse é o futuro mesmo, para a gente encerrar aí. Tem visto esse movimento. São dois movimentos, na verdade, que eu vejo. Essa questão de gestão de capacitação do produtor, tratando aquilo ali como, de fato, um negócio, como o né? E aquele movimento a gente tem visto de muitos herdeiros, filhos de produtores, que antigamente você escutava assim, mandei meu filho para estudar para ser doutor, né? Ser doutor, advogado, médico e tal. A gente tem visto muito movimento de filho vai estudar, vai fazer uma veterinária, agronomia, mas volta para cuidar dos negócios ali da família. Sucessão mesmo. Exato. Você... Eu já entrei nessa. Aí. Rodei bastante e voltei, né? E é bem isso, mas eu acho que é muito diferente você ser da área. Eu nasci naquilo ali, eu vejo a diferença. Você tem que gostar, além de conhecer, você tem que ser do ramo mesmo. Não é para qualquer um. E eu acho que esse movimento vai ser forte agora disso voltar para as mãos de quem é mesmo. Eu acho que já começou e vai ser. Volta para as raízes. Vai. Bom, pessoal, queria agradecer, é um prazer ter conversado aqui com vocês, aprendido um pouco mais aí. Crédito Mogiano aí, tá sempre de braços abertos aí, o Filipão, o pessoal aí entende bastante de água, café e
não só de água, como outras coisas também, né? Cooperativa bem sólida aí. Queria agradecer vocês por tudo aí. A gente está sempre à disposição. A Credmogena traz, eu aqui como parceiro deles, trazer um pouco dessa visão de mercado também para poder complementar para os cooperados, para que a gente, todo mundo prospere junto, né? Traga prosperidade para os cooperados façam bons negócios. E a gente fica à disposição aí para a gente estar sempre conversando, trocando ideia aí, trazendo novidade. Obrigado aí, Felipe. Obrigado pela participação. Obrigado, Adalberto, obrigado. Júnior. Felipe, obrigado pelo convite. Obrigado, gente.